Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Teológico, primeira edição. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. E como faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, o carinho da sua audiência. Hoje trabalhando comigo na técnica de som, o Paulo, e também, que sempre está conosco aqui, a Adriana, fora do estúdio aqui, mas observando tudo, Ione Borges e Carlinha. Estamos trabalhando aqui para levar a vocês a teologia da melhor qualidade. Lembrando que hoje, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira virá trazendo a segunda edição do programa teológico, dessa feita com um tema específico, aula, não é, com seus convidados, tratando de um tema só, papel e caneta na mão, caderno, na verdade. O apelido do nosso programa agora é Teologia na Lata, do jeito que vem, nós vamos mandando. E hoje, comigo aqui, abrilhantando essa programação, fazia um tempo, de vez em quando eu tento pegar no laço aqui, mas fica difícil. Deus é sim, sim, não, não, né? Meu amigo, presbítero Léo Barbosa, você já ouviu o Léo aí no debate. O Léo é formado em letras, é ministro de jovens da Assembleia de Deus de Guarulhos, Ministério de Madureira, não é? Ele trabalha na área dos direitos humanos. É um moço muito competente, não é? Muito competente, com muito conhecimento, e vai abrilhantar a programação hoje. Eu digo mesmo porque é verdade. As dúvidas dos ouvintes aí. Maravilha, olha, estamos transmitindo a live. Você pode acessar a live agora através do meu Facebook. Quero dizer que eu estou todos os dias, com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus, colocando 2 programas no meu canal de YouTube. Não é? Pregações. Então você pode, eu quero convidá-lo a entrar, acessar o meu canal do YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Mas agora eu estou transmitindo, o pessoal já está subindo aqui, Wagner Gregório, Alexandre Gonzaga, o pessoal está dizendo já glória a Deus aqui, o Márcio Afonso, aqui eu não entendi, é Cefo Obras, uma coisa assim. Já está ligado na live, então você pode entrar no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, eu quero te pedir, compartilha a live, copia o link da live, compartilha o link da live nas suas listas do WhatsApp, Telegram, não é? Convida as pessoas para ouvir, porque, olha, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante na área da música, não é? Na área da música. E nós vamos conversar um pouco sobre essa questão e outras aqui, não é? É muito bom poder ensinar. Então compartilha a live. Nós estamos no Dial 105.7 FM, 105.7 FM, então compartilha a live, que está agora no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Deixa eu te dizer, tem muita gente que me pergunta como se escreve Reirene Tuquírio. Eu falo todo dia aqui em grego. Esta imagem está no meu Instagram. Entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Entra ali no meu Instagram. Léo, na quarta-feira agora, às 22h30, eu estarei na Rede Brasil de Televisão, participando do programa Em Revista, apresentado pelo meu amigo Evê Sobral, falando sobre pecado versus religião. Lá estava um sacerdote anglicano, sacerdote do candomblé, um padre católico, um espírita da federação, um adventista, eu e 2 comediantes. E você sabe que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então você não pode perder. Quarta-feira, às 22h30, na Rede Brasil Televisão. Eu quero pedir até aos nossos ouvintes que entrem nas redes sociais do programa e deixem sua opinião lá. Deixe sua opinião lá. Pessoal, quer mandar uma pergunta? 933397799. Aprende, Léo. 933397799. Vamos trabalhar? A Lucimar pergunta, ouvir música do mundo é pecado, Léo?
Não existe música que tenha sido feita em outro lugar que não no mundo, né? Então a gente vai ouvir inevitavelmente música do mundo. Aí se a separação que a gente quer fazer é a separação entre música sagrada e música profana, não é fácil fazer essa separação, né? O que é uma música cristã? É uma música com uma letra cristã? Por exemplo, Roberto Carlos cantando Jesus Cristo, eu estou aqui. Aliás, vai aparecer no programa quarta-feira essa música. Então, essa é uma música cristã, então. E quando um cristão faz uma poesia ou faz uma música que trata do relacionamento afetivo, do amor, da paixão, como por exemplo aquelas músicas para casamento, músicas sobre noivado. Promises parece. Essa é muito legal esse pessoal aí. Então, muito bom. Essa, é crente. Então, e aí a música não é cristã. O U2, por exemplo, é uma banda protestante irlandesa que faz muito sucesso no mundo todo, é uma das bandas mais longevas no rock internacional. E é uma banda, assim, professamente uma banda cristã, e há muito do cristianismo em suas letras, mas na maioria das vezes de maneira indireta, sem uma menção clara à escritura, sem uma menção clara ao nome, ao próprio nome de Deus. Essa música é profana, é secular ou é uma música cristã? Como é que a gente classificaria isso, né? Não, mas na verdade, Léo, tem música profana cantada nos púlpitos das igrejas. Tem muita. As piores, são as mais perigosas, né? Porque recebe aí o cumprimento do varão, que tem a ver? O varão que chegou agora? Tem coisa que não tem o menor sentido. Na verdade, são mantras espirituais. Muitas músicas antropocêntricas, músicas que inspiram a vingança, a retaliação. Vai matar na unha, que a pessoa vai te ver no palco. Tem até uma linha do gospel aí que é chamado gospel, eu chamo de gospel ostentação, igual o funk ostentação, né? Que valoriza sempre a prosperidade, a riqueza material, a virada de mesa e coisas do gênero, né? Então, de qualquer forma, deixa eu dizer aqui, de modo geral, a música é um elemento cultural, ela é um bem cultural produzido pela sociedade. Assim como a música é um bem cultural, a culinária, a gastronomia também é um bem cultural, certo? Então, Deus pode ter dado o boi, a vaca, mas a gente inventou o churrasco. Então, é um elemento cultural também. A roupa que a gente está vestindo aqui, para você que está vendo aí pela live, a gente está de camiseta polo, eu estou com uma camiseta polo manga longa, o pastor Cruvinel está com uma camiseta polo manga curta, tem um cavalinho ali, um jogador de polo ali, inclusive na camiseta dele, né? O símbolo. São bens culturais, são produtos culturais, feitos por estilistas. Que não se aplicam a qualquer cultura. Exatamente. Eles são característicos do Ocidente, são característicos das Américas. Então a gente tem isso em relação a todas as outras coisas, tá bom? Então a culinária, o nosso vestuário, a música propriamente, a telenovela, o cinema, o seriado. É óbvio que existem músicas que são profanas no sentido que são anticristãs, exatamente. Aviltam a santidade de Deus. A santidade de Deus, a dignidade do homem. Há pouco tempo colocaram lá uma música de um satanista, aquele rapaz é um satanista, aqui falando de uma criança. Do amigo Bob. Sim, satanista. Agora, o crente tem que ter discernimento, ele não pode ser uma antena parabólica. Então, do mesmo jeito que nós avaliamos como é que nós vamos nos vestir, o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, também devemos avaliar o tipo de música que estamos ouvindo, o tipo de filme ou de novela ou de seriado que estamos assistindo, qual é a mensagem, saber filtrar essas coisas e compreender e mesmo essas assim, coisas. meu irmão, por exemplo, C.S. Lewis, não é? Fala sobre Nárnia. Sim. Ora, o mundo é fantástico ali? Então, tem uma visão fantástica. É um realismo fantástico. Mas tem uma conotação cristã. Existem mensagens cristãs. Vamos conversar aqui um pouquinho, em poucos minutos. Por exemplo, o marxismo cultural. O marxismo cultural é uma filosofia que invade uma série de situações, não é? Por exemplo, ele pode ser encontrado na faculdade, mas não só na faculdade, na política, não só na política, na música, não só na música, mas nas artes em geral. Se o marxismo cultural pode disseminar uma doutrina, por que nós não podemos disseminar uma doutrina com relação à arte também? E usando esse expediente. Por exemplo, Star Wars, né? que é o Guerra nas Estrelas. Uhum. Aquela visão é zoroastrista, é de Zoroastro. As forças que se equivalem, não tem. É um doutrinamento. Por que nós não podemos fazer? E fizemos, graças a Deus, não é?
com Nárnia e tudo mais. Exato, com o Tolkien também, né? O Senhor dos Anéis, há muitas referências. Aliás, o Tolkien e o C.S. Lewis eram amigos, trocavam correspondências e há muito do cristianismo na obra deles. Realismo fantástico, literatura, né? O C.S. Lewis, que o pastor mencionou aqui, foi professor de literatura em Oxford, é uma das mentes mais brilhantes do século XX e foi um grande apologeta. Primeiro, ele era um grande ateu, né? Um ateu intelectualmente convicto do seu ateísmo e se converteu do seu ateísmo. A sua conversão foi bastante intelectual e ele decidiu colocar a sua mente a serviço do reino de Deus e a serviço da apologética Agora, cristã. voltando para a música, eu quero dizer, irmãos, o seguinte, quando eu dou aula de hermenêutica, eu uso uma música, se quiser escandalizar, paciência, vai fazer o quê? Eu coloco uma música do Djavan para as pessoas, eu falo para os meus, escreva a música assim, escrevo Açaí, Guardiãs, um divisor, um imã branco, é a 3 da manhã. Eu digo, interpretem, o que significa isso? E qual não o significado? significa. Não, tá doido. É a sonoridade, né? Mas na verdade, açaí é a planta, a fruta do Maranhão. Sim. Né? Então ela é guardiã, é questão de economia. Zoom de besouro está falando do plantador que fica pela manhã ouvindo o besouro quase hipnótico. Vai ouvir Chão de Giz do Zé Ramalho, como é que vai interpretar aquilo? Uma interpretação complicada. Então hoje você vê, Renato Russo cantou o 1 aos Coríntios 12. 13. 13, aliás, obrigado. Quando às vezes você ouve uma música na igreja que é uma profunda de uma heresia. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ouvir música secular, ou música do mundo, que todo mundo toda música do... Eu estou dizendo que você que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Amém? Outra pergunta. O Leandro pergunta o que seria incubus. Você sabe o que é isso? Não. Então, eu também não sabia não e fui pesquisar. Aliás, a nossa produção aqui que me mandou um vídeo sobre esse negócio de incubus, que são demônios específicos, não é isso? Que trabalham, incubus é o que trabalha no homem, na mulher, e o outro, qual é? Socubus no homem. Irmãos, isso é de uma heresia tão grande. Mas faz sucesso, Não, então. faz sucesso. Se é heresia, faz Não, sucesso. porque é o seguinte, é uma heresia. Hoje, tem gente que traz revelações tão profundas, mas tão profunda que vem cheirando a enxofre, de tão profunda que é. Essa heresia é defendida por um expoente aí, que tem livro, é famoso, não é? E o grupo dele é o pessoal que exacerba a tal da batalha espiritual. Né? Houve uma época que uma irmã aqui de São Paulo, missionária, ela trouxe, na época ainda era xerografado, uma apostila com uma pastora, se não falo memória, latino-americana, e dizia que ela fazia batalha espiritual entrevistando demônio. Ora, você vai aprender na boca de demônio, a fazer batalha espiritual. Diz que tinha um demônio chamado Crucitas, onde tinha uma cruz, tinha um demônio. Quantas igrejas sérias têm a cruz como seu símbolo? E no Brasil não tem por razões históricas, né? Comunidades evangélicas brasileiras não Mas aderiram. tem, sim. Agora tem, mas assim, a princípio, quando as igrejas cristãs protestantes começaram a operar no Brasil, elas eram proibidas de caracterizar os seus prédios como templos religiosos, porque a religião oficial era a Igreja Católica. Então ela não podia caracterizar. Por causa disso que há uma herança no evangelicalismo brasileiro de uma certa repulsa Na verdade, no evangelho brasileiro tem uma série de características peculiares nossas. Tem uma série de heranças romanas, na verdade. Exatamente. O fato da questão da catedral, a catedral da questão do bispo, a questão de sentar em púlpito, não tem isso, não tem... Não chamaram o púlpito de altar? De altar, essa questão, mas tudo bem, Deus é mais misericordioso do que a gente, né? Mas essa questão desse incubus, irmãos, por favor, seja liberto pela palavra. Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. É uma heresia. Isso aqui é heresia. Esse aqui, os livros que essas pessoas escrevem para vender para o pessoal, para mim eles querem ganhar dinheiro. E assim, a origem dessa, se é uma teoria criada em função ou a partir de entrevistas com demônios e coisas do gênero, então a gente percebe a origem claramente na mentira e no pai da mentira. Mas o que acontece com a maior parte dessas heresias que fazem bastante sucesso no meio pentecostal e no meio neopentecostal principalmente, elas são originárias de egressos
de seitas e de religiões, muitas vezes ocultistas. Esse aqui era satanista. Então, exatamente. Eles trazem o seu arcabouço teórico, metodológico, a partir daí, então, o conhecimento prévio dessas pessoas, que é imposto à religião, eles sobrepõem a teologia cristã. Para fazer um remake. Exatamente, eles fazem um remake gospel, daquela literatura que eles conhecem, que é uma literatura ímpia. Cefo Obras, irmão, diz excelente semana aos pastores. Você está fazendo merchan. Irmão, tá escrito aqui. Um empreiteiro. Não, acho que é o nome da igreja mesmo. É Comunidade Evangélica Fé e Obras. Comunidade Evangélica Fé e Obras. Está aqui ligado no nosso... É um empreiteiro espiritual. Isso, justamente, está trabalhando, um obreiro. A palavra obreiro vem do grego ergates, que é trabalhador. Exatamente. Se o camarada não trabalha, não deve ser chamado de obreiro, viu? Tem que trabalhar. E não deve comer também, segundo o apóstolo Paulo. Segundo o apóstolo Paulo. Alexandre Gonzaga diz: a paz do Senhor Jesus. Josevan Santos, que é da Igreja Quadrangular, vamos trabalhar. O Luciano pergunta: em João 5,39, Jesus manda examinar as Escrituras. Nos dias de hoje, muitos examinam. Mas por que não segue? Será que a gente consegue responder isso rapidinho? Não é fácil responder, mas a gente percebe em Tiago, por exemplo, que conhecer e ouvir a Escritura é uma coisa, praticá-la é outra. O imprudente é aquele que ouve e não pratica. E essa é uma tendência de todos nós, na verdade, porque há verdades extremamente incômodas para nós, constrangedoras para nós na Escritura Sagrada. E que nós, por exemplo, já foi mencionado aqui 1 Coríntios 13, né, na citação da música lá do Renato Russo. Esse é um texto extremamente constrangedor para nós. Ele mostra exatamente aquilo que nós não fazemos nas relações em que dizemos que amamos os outros. Então, é muito mais fácil eu declamar uma poesia ou cantar uma música sobre 1 Coríntios 13, ou recitar aquela porção da Escritura, do que praticar aquilo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versão corrigida. Eu gosto da versão atualizada. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque é como um homem que olha no espelho, vê a sua imagem, vê os seus defeitos, e quando sai da frente do espelho esquece que viu. E esse é um desafio para todos nós. É claro que existem cristãos, existem igrejas ou pseudo-cristãos que fazem isso flagrantemente e de maneira consciente. Eles pregam até a palavra, eles ensinam a palavra, ouvem a palavra, não tem nenhuma intenção de cumprir. Mas eu aqui me dirijo aos ouvintes sinceros e aos internautas sinceros. Vocês mesmos se frustrarão consigo mesmos, e muitas vezes em que se depararem com princípios bíblicos que parecem inalcançáveis, tentarem alcançar aquele padrão de moralidade e não vão conseguir algumas vezes. E aí a gente precisa se ater ao seguinte: não é pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa motivação pessoal, não é a partir de uma autoajuda que a gente vai conseguir alcançar os padrões de moralidade cristãos. Senão esse seria ascetismo. Exatamente. Porque lá em Colossenses diz que não tem fundamento nenhum, não serve para nada contra a sensualidade, contra os desejos da carne, o ascetismo. Aliás, Lutero, ele abraçou o ascetismo até o dia que encontrou na Bíblia o texto que o justo viverá pela fé. Exatamente. É a graça. E todo cristão tem que passar por essa experiência de descobrir em Cristo a graça e o poder do Espírito Santo para conseguir superar esse conflito em alguma medida, sabendo que a gente foi salvo da condenação do pecado, está sendo salvo do domínio do pecado a partir do processo de santificação, mas será só no futuro salvo da presença do pecado na nossa vida. Vamos dar agora a fundamentação teológica disso aí. Isso é soteriologia, né? Exatamente. Então, o que você disse chama-se salvação em 3 tempos. Então, salvação do passado, ou salvação imediata. Condenação do pecado. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação do presente ou salvação contínua, processo de santificação, Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14, e salvação do futuro, que é chamada de salvação ulterior. Exatamente. Que está lá primeiro aos Tessalonicenses 4, e que é o arrebatamento da igreja, você é tirado daqui, ou quando você morre, está lá em Hebreus também, você é tirado da presença do pecado. Exatamente. Agora, a pergunta do irmão é importante entender, que diz assim: muitos não seguem. Irmão, siga você. Procure o irmão viver a palavra. Porque o que o apóstolo Paulo dizia, 1 aos Coríntios 9, 27, Léo? Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. A gente não pode exacerbar a lei, porque o fim da lei é Cristo,
mas também não pode exacerbar a graça. Quer dizer, Sim. eu posso viver como eu quero. Eu não posso usar o cálice da graça para beber o veneno do pecado. Justamente. Bate aqui, essa foi legal, essa foi legal. E, aliás, vamos pegar esse texto 5, 13 ou 14 de Gálatas, não use da liberdade para dar lugar à carne. Exatamente. Vamos lá, o Edson pergunta, é pecado doar órgãos? Tem base bíblica? Acho interessante que a pessoa pergunta, muitas vezes tem base bíblica para tudo, camarada. Guaraná é gelado, tem base bíblica para ele ser gelado? Não estou dizendo que é o caso do Edson, assim, né? Mas essa questão de doação de órgãos nem existia, né? Uhum. Mas vai lá. Não há nenhuma base bíblica para impedir a doação de órgãos, mas há muita base bíblica para a gente praticar o amor e se preocupar com os outros, né? Então, de qualquer forma, os seus órgãos serão todos degenerados completamente. Tá bom? Se você for ser sepultado ou cremado, seus órgãos perderão qualquer utilidade. Para você já perderam a partir do momento que você morreu e perderão para todos os outros. Então você pode doar os seus órgãos, eu sempre incentivo as pessoas a serem mas aquele doadores negócio, de órgãos. e na ressurreição? Então, quando ressuscitar... graças a Deus, na ressurreição, nenhuma molécula do seu corpo presente aí, que te acompanha, né, desse invólucro que te acompanha aí, e que te limita tantas vezes, vai ser preservado. Tá bom? O corpo glorificado é um corpo em que todas as moléculas serão glorificadas. Não, mas é uma tá coisa bom? interessante, mas eu vou receber um coração de um feiticeiro. Quem morrer no incêndio, por exemplo, né? Quem morrer no incêndio, por exemplo, então ele vai ressuscitar como? Como uma cinza ambulante? Não é isso que a Bíblia diz. Olha, o Davi, por que não se prega mais a verdade só que as pessoas querem ouvir? Ô Davi, peraí. Lá na igreja que eu congrego, prega a verdade na sua. Ah, prega-se então, a verdade, sim. Cada um tem a igreja que quer. É. A real é essa. O problema, irmãos... Ninguém está amarrado na igreja, irmãos, né? Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas me fazem perguntas que eu não tenho a menor noção do que estão falando. Que bom. Não, por que eu não tenho noção? Porque as perguntas vêm porque eles ficam no Google procurando ensinadores sem comprometimento, que vêm de rodear a terra. Ou o que é pior do que isso, às vezes ele está num ambiente religioso em que realmente não se prega a verdade. Então, para alguém apresentar essa pergunta para a gente, é porque provavelmente ou possivelmente na comunidade onde ele congrega não se prega a verdade. Então, de qualquer forma, se ele está num lugar onde a verdade não é pregada, ele pode procurar outra igreja, porque ele tem a Bíblia na mão. E ele também... Cada um tem a igreja que quer. Existe uma outra possibilidade também. Ele pode ser membro de uma igreja em que se prega a verdade, mas se diz, nessa mesma igreja, em que todas as outras igrejas não estão pregando a verdade. Então, a igreja onde ele está já é uma prova de que se prega a verdade, talvez. Peraí, você foi meio confuso, Léo. Não, porque eu ouço muitas pessoas dizendo que eu ouço muita gente dizendo que os evangélicos não pregam mais a verdade. E eles são membros de igrejas evangélicas em que os pastores deles pregam a verdade e acusam o evangelicalismo de pregar a mentira. Então, se ele está numa igreja evangélica que prega a verdade, ele é uma prova de que essa teoria está errada. O que acontece, mas também tem o seguinte, irmãos, nós temos Bíblia, uma das máximas da Reforma é a liberdade de você ler a palavra. Sim. Não é? O sacerdócio universal de todos os cristãos. Na Idade das Trevas não era assim. Então, você pode ler a palavra de Deus, você pode aprender a palavra de Deus. Agora, é fato, Léo, que muita papagaiada está sendo ensinada por aí. Agora, eu não gasto meu tempo com isso. A verdade nunca está na moda, né? A verdade nunca está na moda, então essas teologias aí feitas pelo próprio homem, que fazem muito sucesso e atraem muita gente com promessas falsas, ou de prosperidade, ou de cura para toda qualquer doença, para toda qualquer enfermidade, ou de vingança sobre seus inimigos, elas farão, porque as pessoas têm comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada e aquilo que lhes afaga o ego. Então, as pessoas que estão em igrejas que praticam estelionato teológico ou estelionato espiritual, estão pregando a mentira, elas são responsáveis também, elas são corresponsáveis pelo sucesso dessas igrejas. Você vê, eu preguei isso baseado em Tito, Novo Testamento, viu, irmão? Tito 1, de 1 a 5, né? Falando sobre discipulado, preguei o tema Evangelho correto, Evangelho adequado, doutrina adequada. O que é adequado para Deus? Não é para... Isso é adequado para mim. Não, tem que ser adequado. Deus tem que gostar. Deus tem que falar, me agradei disso aí. Uhum. E peguei o texto de Tito 2, falando sobre a mulher séria, que é exemplo para a mais nova, falando sobre a postura do homem. Falei, isso serve para você no século XXI. Se serve para você, maravilha.
Então, é muito importante, irmãos, entender assim. É que assim, ó, eu não vejo pessoas, mas você conhece fulano? Não, não conheço, não gasto tempo com coisa complicada. Eu também não conheço quase nada do que está na moda aí ultimamente em relação à própria música gospel, muitas vezes, a teologias também afins que atendem esse público aí. E é uma teologia gospel também, que atende muito mais a teologia coach, né? Teologia da autoajuda, coisas do gênero. Eu também não gasto muito tempo, porque aliás, o tempo é tão precioso. Num programa de televisão, eu falei para líder da cientologia no Brasil. Um programa de televisão, na época eu era magrinho, eu falei para líder... E muita gente que acha que é cristão, né, esse movimento. A cientologia, eu disse, olha, a cientologia ensina autoajuda, o evangelho ensina ajuda do alto. Tinha um padre ao vivo, na Cátia Fonseca, o padre olhou para mim e disse, é isso aí, pastor, essa é a melhor definição. Vamos lá, a Edna diz, explique Marcos 16:16, se refere ao batismo nas águas. Não, não se refere. Quem crer e for batizado, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tem muita gente que esquece as regras gramaticais, não é? A interpretação de texto. Quem crer e é conjunção aditiva ou adversativa? Aditiva. É uma consequência natural da fé, né? Então, se você crer, é necessário ser batizado. Nesse texto, nesse texto aqui, o texto está dizendo, quem crer e for batizado, será salvo. Então não é quem crer será salvo e depois vai ser batizado, não. Quem crer e for batizado será salvo. Como nós sabemos que batismo em águas não salva, nós temos que entender que batismo é esse. Porque a palavra batismo, ela tem significados diferentes dependendo do texto que ela está inserida. Por exemplo, nós temos aí o batismo de João, capítulo 3 de Mateus, versículo 11. O batismo de João, João Batista não é o batismo cristão, é um outro batismo. E ele cita lá um batismo de fogo, que na verdade a interpretação correta é condenação, não é? É juízo, não fica pedindo não esse batismo de fogo. Mas Deus é misericordioso. Ele não ouve, não atende. Não atende. Jesus, batiza o Léo com batismo de fogo. E eu aqui falando, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, mas Deus é misericordioso. Inclusive no meu site tem um estudo sobre isso, www.pastorrobertocruvinel.com.br. Mas vamos lá, aí nós temos o batismo na morte, lá em Lucas 6, Jesus fala, o batismo tem que ser batizado. Um outro diz, um batismo pelos mortos, que Paulo reputa como heresia. Batismo na nuvem, batismo no mar. Nós temos o batismo cristão em águas, não é? Que está lá em Mateus 28, que diz que nós temos que batizá-los em águas, é uma ordenança. E o batismo não salva, é uma exteriorização do que já tem. Nós temos o batismo, aliás, quem faz batismo em águas na Bíblia não é necessariamente o pastor, era o discípulo, não é? Nós temos o batismo no Espírito Santo, Atos 1:8, e nós vemos vários, Atos 2 também, que é efetuada por Jesus, que é a dotação de poder. E temos esse batismo. Tiago diz assim, crês tu em Deus? Qual é o continuado? Cristo em Deus, fazes bem. Fazes bem, até os demônios fazem. Tu já viu algum demônio salvo, Léo? Batizado já vi, mas salvo acredito que não. Nunca vi salvo. Então, a palavra batismo, baptismos em grego, é colocar dentro. Baptizo é o verbo, eu coloco dentro. Então, o que significa? Quem crer e for colocado dentro será salvo, porque aqui a voz e dentro de quê? Né? Dentro do quê? É justamente. Exatamente. A voz aqui é passiva, né? E quem crer e for batizado. Então, o que ele está dizendo? Quem crer e for batizado. Quem convence do pecado? É o Espírito. Então esse texto aqui é quem crer e for colocado em algum lugar. Que lugar? No corpo de Cristo. Exatamente. Esse daí será salvo. Quem está em Cristo está salvo. Por isso que até as pessoas dizem, não existe salvação fora da igreja. Bom, de fato não existe. Se você entender que toda pessoa que é salva é colocada em Cristo e o corpo de Cristo é a igreja, então essa pessoa está salva. E esse batismo na igreja, do qual o apóstolo Paulo também fala em Efésios, esse batismo na igreja é o batismo em Cristo. Não é na instituição nem no CNPJ. Tanto que... Não é realizado por nenhum presbítero, nem autobatismo. Não, Mateus 16:18, Jesus diz o seguinte, que ele oikodomene, repete aí. Oikodomene. Isso, ele vai edificar. Ele vai, oikodomesso, né? Eu edificarei, na verdade, é uma primeira pessoa do futuro. Ele fala, oikodomesso, eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a palavra que Pedro, tu és o Cristo, e sobre ele
ele como a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Tá bom? Gente, ó, tem muita gente na live e eu acabei nem falando o telefone. Quer mandar uma mensagem para nós? 11 93339 7799. 11 93339 7799. Com o Léo o negócio aqui é meio ligeiro, né? Nós vamos rapidinho, nós vamos ligeiro. E tem mais aí? Tem mais? Vamos mandar pergunta aqui pra gente, que a gente vai falando. Vamos falando aqui, essa pergunta é a cara do Léo, vou perguntar já. Olha lá. Mas ele não tá lendo, viu, gente? Acaba de chegar, Não a gente tem vai cola passando. aqui não, Não tem cola, é na lata. Então você pode mandar uma pergunta no WhatsApp, coloca teu nome, de onde você está falando, 11 93339 7799. Quero pedir que você compartilhe a live aqui no Facebook, Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, entra no Facebook, compartilha a live, marca as pessoas, compartilha no seu perfil, copia o link, coloca em listas do WhatsApp. Deixa eu dizer que eu vou colocar esta live também, Léo, no meu canal do YouTube. Se você quiser se inscrever no meu canal do YouTube, é só procurar lá, Pastor Roberto Cruvinel. Você vai ver que tem muitos programas que eu já coloquei, alguns na verdade, e outros vídeos que eu gosto de compartilhar, tá? Pastor Roberto Cruvinel. E também entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Você tem Instagram, Léo? Eu tenho Instagram. Então fala aí. Léo Barbosa CJ. Pode entrar lá, Léo Barbosa CJ. CJ. Porque eu trabalho na Casa do Jovem em Guarulhos, é a Subsecretaria da Juventude, dentro da pasta dos direitos humanos, eu trabalho com políticas tem esporte públicas lá? de juventude. Então, a gente trabalha em parceria, a gente é uma secretaria meio, que Convida, trabalha com outras secretarias, inclusive com a Secretaria de Esporte, da Cultura, promovendo aí, garantindo direitos Nós temos e políticas públicas para jovens. Trabalho de uns amigos lá no bairro dos Pimentos que trabalham com capoeira, são crentes, fazem um trabalho maravilhoso com Eu quero crianças. conhecer, preciso vai ser conhecer. uma benção. Vamos lá, manda aqui tua pergunta, compartilha. Deixa eu dizer, o João Emílio Cavalcante está ligado no programa, Edinaldo Assis Souza está ligado no programa, Pedro Alves ligado no Papás, Pastor Cruvinel. Deixa eu dizer, sexta-feira eu preguei na Igreja Batista Filadélfia, Pastor Ademir estará comigo aqui na quarta-feira, na vigília, foi uma bênção. Preguei domingo na Igreja Brasil para Cristo do Mirante, foi uma bênção. E quero dizer que no próximo domingo, às 9 da manhã, eu estarei na cidade Líder, ministrando na igreja do pastor Joel, na ceia. Se você quiser estar lá, vou pregar na ceia da Igreja Brasil para Cristo, da cidade Líder. À noite, às 18h30, eu estarei em Itu, na igreja O Brasil para Cristo, pastor Davi, pregando no aniversário da igreja lá e do Ministério de Louvor. No meu Instagram você acha todos esses endereços, no meu Facebook também, @Roberto Cruvinel. O Daniel pergunta, por que existe uma discordância entre ciência e Bíblia? Não existe na verdade, né? Então essa é mais um dos enganos, é mais um dos engodos que é oferecido aí pelo ambiente acadêmico, que é promovido e patrocinado pelo ambiente acadêmico, a partir de pessoas que rejeitam a fé e que querem contrapor a fé e a razão. Mas não existe, na história da ciência, nunca existiu essa oposição entre fé e razão, até porque a fé é uma das maneiras também de compreender a realidade, de compreender o mundo. A teologia é uma das maneiras de conceber a realidade, de obter conhecimento. Então, assim como você tem a teologia, a religião, você tem a ciência também, tem a arte, tem a empiria, né? Então, são métodos de se compreender a realidade. Então, a gente tem que partir da seguinte premissa. Deus escreveu 2 livros, e desde os pais da igreja há uma certa concordância em relação a isso. Deus escreveu 2 livros. Um é um livro proposicional a partir da sua revelação verbal, que é a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, através dos quais Deus se revela ao homem de maneira inspirada, inerrante, com completa autoridade, e a gente precisa considerar esse livro para compreender lições teológicas a respeito de Deus,
do homem, a respeito de Jesus Cristo, da obra da cruz, a respeito da igreja, do Espírito Santo, das últimas coisas, proposicionalmente, verbalmente. Mas Deus também escreveu um outro livro. E esse outro livro é um livro ilustrado, que é a criação. A criação e a escritura são duas obras do mesmo autor. Um é um ilustrado... Salmo 19. Salmo 19 vai dizer isso claramente. Céus revelam a glória de Deus. Depois ele vai falar sobre a importância de meditar na escritura, na lei do Senhor. Mas são os dois livros. Os céus revelam a glória de Deus. Um dia faz declaração ao outro dia. Sem palavras. É ilustrado. Então é o mesmo autor que escreveu a Bíblia, né, que inspirou e dirigiu os autores bíblicos para nos entregar essa obra da revelação, mas também é o mesmo autor da criação. Romanos 1 também fala que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque a natureza, o mundo criado, revela os atributos invisíveis de Deus. Então, a criação foi feita por Deus, é obra de Deus, e a escritura é obra de Deus. A fé é o instrumento por meio do qual nós nos debruçamos sobre a Escritura Sagrada. É importante, Léo, observar aqueles argumentos filosóficos que nós aprendemos em teontologia, que é a doutrina de Deus, que é o argumento teleológico da existência de Deus, o argumento ontológico da existência de Deus, o argumento histórico. Os argumentos de Anselmo, né? Porque existe um livro chamado Em Guarda, do Craig, que ele analisa, ele faz a defesa do teísmo, né? Sim. Fora da Bíblia. Fora da Escritura Sagrada. Sagrada. Da Escritura, usando a lógica. Aliás, recomendo que procure no YouTube aí o Design Inteligente. Sim. É muito bom. Aliás, houve um debate Adalto Lourenço, um cientista brasileiro que tem falado bastante sobre isso, tem divulgado bastante o design inteligente. Então não existe. Irmãos, na verdade, o neoateísmo, eu já debati com o presidente da ATEA algumas vezes na televisão e com membros da O neoateísmo dos 4 cavaleiros do Apocalipse lá, né? Como? Que é o Richard Dawkins, tá. Sam Harris, são os 4 autores que defendem mas aqui aí tem uma série. Eu disse ao presidente da ATEA, cujo nome é Daniel, e eu tenho um carinho por ele, eu disse: Daniel, você dorme e acorda dizendo que Deus é teu juiz. Sim. Porque é o que significa o nome dele. Agora, muitas vezes o neoateísmo, a ideia deles é enxovalhar o cristianismo. É muito difícil você ver um neo-ateu enxovalhando o islamismo. Não, de jeito nenhum. É o cristianismo. Mas eles não são tão corajosos. Eles têm ódio do Ocidente, principalmente, e o que eles vão criticar o tempo todo é a herança judaico-cristã da sociedade, que é uma peça fundamental de todo o Ocidente. Aliás, eu falei isso uma vez para um psicólogo, não, para um psicanalista, né, para um cidadão lá, num debate, e tinha um advogado meu presente, né, com NBA fora do Brasil. Aí eu disse assim, que a civilização ocidental é calcada no conceito judaico-cristão. O camarada disse que não era. O tripé sobre o qual se ergueu toda a civilização ocidental é o seguinte: é a cultura grega, a filosofia grega, o direito romano e a moralidade judaico-cristã. Sem esses... As constituições são baseadas nisso. Exatamente. O próprio direito romano também tem a conversação ali com a moralidade judaico-cristã também. E na própria filosofia grega há indícios de que há uma conversação com a filosofia e com a teologia judaica também. Então, essas são as pedras fundantes do Ocidente. Mas aí, voltando à questão da ciência, só para terminar aqui, a questão da ciência e da religião, por que elas parecem divergir? É porque houve muitos momentos na história em que os cristãos, os teólogos, interpretaram mal a Escritura. Por exemplo, interpretaram o próprio Salmo 19 mal também, dizendo que encarando o universo como um universo onde a Terra, geocêntrico, né? Que a Terra tivesse no centro. Mas vamos falar isso vamos dar os nomes, aos bois. Aliás, eu recomendo a leitura do livro Era das Trevas, do Justo L. Gonzalez. São 10 volumes, mas leia esse volume. São 10 volumes de história do cristianismo. O que eles ensinavam? Eles tentavam tirar o conhecimento do povo. A igreja romana. Sim.
Não, mas e houve equívocos por parte de teólogos cristãos, de todas as tradições. Claro que houve equívocos na interpretação. Esse programa existe em base por causa disso. Há equívocos na interpretação cristã e vocês fazem perguntas a nós, fazem perguntas ao professor, ao pastor Roberto Cruvinel, para conseguir uma interpretação mais adequada da Escritura. Da mesma maneira, na comunidade mais honesta. Vamos analisar um pouquinho depois que você falar sobre essa questão de ser honesto com a interpretação bíblica. Que é um grande desafio também. Desafio. Né? E vai colocar a cara a tapa muitas vezes e se apresentar em nome de proteger o povo, eu posso mentir? Não, claro que é o princípio dos fariseus, né? Então, quer dizer, eu vou mentir para proteger o povo. Não. Então... E ao longo da história da ciência também, houve muitos erros da comunidade científica, muitas interpretações científicas equivocadas. Então, o que eu quero dizer para você, ouvinte, internauta, todas as vezes que você vê uma clara divergência inconciliável entre o que diz a ciência e o que diz a teologia cristã, pode ter certeza de uma coisa: pelo menos um dos dois está cometendo uma interpretação, está praticando o erro de hermenêutica. Quando não é intencional. E quando não são os dois a cometer erros, certo? Então, o teólogo pode cometer erros na interpretação da Escritura, assim como o cientista pode cometer erros na observação dos dados empíricos que se apresentam diante dele. Agora, a quantidade de irmãos que estão indo atrás da Terra plana, ninguém merece. Agora, né, então, aí, por exemplo, quando se fala nos 4 cantos da Terra, tem pessoas que defendem só um minuto aqui, a Terra plana. Dizer, o Jorge Luiz está dizendo: hoje estou no Shopping Ibirapuera, em uma das nossas lojas, ligado na programação. Tem um bocado de gente aí ligada. Olha aí, que legal. Quase saiu o merchan também, não falou o nome da loja. Não vou falar, não. Então, assim, por exemplo, vou dar 2 exemplos claros, tá bom? Os cristãos, quando disseram que o Sol girava em torno da Terra, por causa do próprio Salmo 19, que dizia que... geocentrismo. O geocentrismo. Eles defenderam uma tese errada porque interpretaram mal a Escritura. Porque o salmista apresenta, na perspectiva humana, o que é que se percebe. E a linguagem que ele está usando aqui não é uma linguagem científica. Uma interpretação equivocada que foi hermeneuticamente ruim colocou essa divergência entre a ciência... mas era ali a linguagem do texto. Exatamente. Tanto é que o cientista até hoje fala: o sol se põe e o sol se levanta. Exatamente. Nós dizemos isso e não estamos mentindo quando dizemos isso. E quando a comunidade toda científica consensualmente dizia que o universo era eterno, que não teve uma origem, e os cristãos diziam não, a Bíblia diz que teve uma origem, que é uma criação de Deus, que houve um momento em que não existia... Exatamente. Princípio. No princípio não existia e passou a existir. A comunidade, o que descobriu-se depois é que, neste caso, a comunidade científica estava toda errada. Porque depois a teoria da expansão do universo foi incontestavelmente com uma comprovação de que houve uma origem. Se o universo está em expansão, é porque um dia toda a matéria estava reunida e um dia houve a época da não matéria. Então, houve uma origem. Interessante que 600 anos antes de Cristo, 600, 700 anos antes de Cristo, Isaías, pelo Espírito, já dizia que o Senhor se assenta sobre a redondeza da terra. Exatamente. Uma outra tradução, né? Porque a terra não é redonda, ela é achatada nos polos, ela é arredondada. Sim. Não é? Agora, meu irmão, aí você pega, teve até convenção há pouco tempo sobre a terraplanismo, né? Bom, as pessoas acreditam no que quiserem. O Galileu Galilei foi preso por causa da defesa do heliocentrismo, que é da rotação da Terra em torno de si e da Terra em torno do Sol. Exatamente. E são coisas lógicas, claras, né? E que são claras hoje pra gente, né? Mas para os contemporâneos dessas questões eram questões que pareciam obtusas. Se Jesus não voltar antes, daqui 500 anos as pessoas vão estar dizendo que a gente também defendia muita bobagem cientificamente. Aliás, você pode acabar sem querer fazer da ciência a sua religião. E a ciência é uma religião de verdades transitórias. Ela está se desmentindo a cada semana. Isso nas menores coisas. Hoje você pode comer ovo, amanhã não pode mais, depois da manhã pode de novo. A teologia era considerada a rainha da ciência quando os estudiosos de outras disciplinas subiam montando conhecimento, nós estávamos pela fé sentados lá em cima. Exatamente. Estávamos sentados sobre o cume, melhor, mais bonito, né? Uhum. O Lúcio pergunta: muitos músicos se dizem levitas nos dias de hoje. Aqui, Adriana, presta atenção, Adriana, aquele negócio que eu tinha te falado lá. Dos levitas. Muitos músicos se dizem levitas nos dias de hoje. Qual é a verdadeira função do levita na igreja, se é que ainda há levita? Se eles fossem levitas, eles podiam estar... Eles não são levitas, tá bom? Não há levitas hoje. Mas por que não tem? Se eles fossem... Nossa, que maldade a sua. Que maldade isso, né?
se eles fossem levitas, eles deviam estar se ocupando também de guardar os carros em volta da igreja, de fazer a adequação do templo, de arrastar bancos, de promover a limpeza do templo. E eles geralmente não estão ocupados com isso. Há um estrelismo, né? Em muitos artistas do mundo gospel que jamais fariam isso. O que é ser um levita? Tem que nascer na tribo de Levi. Já complica um Aliás, pouco. eu nem vou entrar na questão da judaização da igreja, né? Não posso, né, Adriano? Deveria. Mas deixa, quando chegar aqui, a gente vai tratar. Mas, meu irmão, se a pessoa quer ser levita, quer usar talite, quer que mais? Quer Yom Kippur, não é? Se circuncida, poxa. Se circuncida, se torna um prosélito judeu e vai se circuncida. E não pode ser só parte da lei, né? É o que a Bíblia diz. Se você quer a lei, então tem que abraçar a lei toda. Vamos lá, vamos continuar. Tá quase acabando, irmãos. Mas olha aí, irmãos, o pessoal dá risada, Léo, porque você é ligado no 220. Eu encontrei... Eu não sou, de jeito nenhum. Perto de ti, eu tô em marcha lenta. Qual é mais, além do 220? É o que? Alta tensão. Alta tensão. Porque o pessoal diz que eu sou 220. Pastor Cláudio, pastor Cruvinel, já vem... Eu me sinto lento aqui ao seu lado. Não, que nada, você está falando bastante, irmão. Vamos tratar esse assunto aqui, que eu acho isso aqui interessante. Lembrando que hoje às 16 horas, ou às 4 da tarde, o pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do programa teológico. Segunda edição. Você não pode perder segunda edição do programa teológico aí com tema. E aí será um tema específico. Seus convidados vão tratar uma aula específica. Não é aqui como aqui, que é a teologia na lata. Pergunta, vai. A Marinalva diz, é pecado o crente dançar? E a Ana Lígia diz, o que o pastor me diz sobre o povo fazendo louvor em ritmo de funk e dançando? Vai? É pra mim essa? É lógico que é. Veio parar no meu colo essa daí. Sim, lógico. Você é líder de mocidade, irmão? Quero saber. Não, já fui. Houve um equívoco aí. Fui por 2 décadas ministro de jovens e agora sou um ministro de jovens aposentado. Você tem tudo isso de idade? Sou 43 anos, eu acho. 44. Mas tá bom, irmão. Vamos lá. O crente pode dançar? Depende da dança, né? Se não for uma dança que profana o seu corpo, que tira a dignidade do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e que não induz outras pessoas ao erro, não incita nas outras pessoas o desejo, né, o pecado da defraudação, então não tem problema nenhum. Na verdade, irmãos, na época desse movimento de adoração, muitos ministérios de dança, a Bíblia não fala de ministério de dança, a real é essa, mas a Bíblia mostra que a dança é uma expressão. O salmista diz, né, Miriam dançou. O salmista também dançou. O salmista, inclusive, dançou, que se fizesse que hoje daria problema. Daria problema. Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas às vezes não têm filtro, não têm freio, não é? Por um lado, se proíbe tudo, aí fala, não, dança aqui não pode, é gesto. Por outro lado... O gesto é outro nome que a gente inventou para dança. Dança, é uma dança mais robotizada, mas a gente inventou um eufemismo. Mas, por outro lado, tem gente que quer fazer dança do ventre na igreja. E tá errado, irmão. E o funk e polidense, né? Então você imagina. Não, polidense, olha, irmão, crente que faz um trem desse daí, ele precisa receber Jesus como salvador da sua alma, ser liberto e, por vezes, ter o demônio expulso da sua vida. Eu não acredito, eu não tô falando sério, eu não tô brincando. Agora o ouvinte perguntou. Não, eu tô falando sério. Não, eu entendo. Porque, olha, irmão, tem gente que não tem freio nenhum. Nenhum. Agora, a pergunta... Há muitos inconversos no meio da igreja também. A gente precisa levar isso em consideração. Jesus tinha 12 e um era um demônio. Não veio dizer quantos não tem. Agora eu pergunto, e dançar com a sua esposa? Olha que legal, que gostoso. Faça isso. Responde. Pode ser ouvindo Barry White, pode ser ouvindo... Não vai dar para ser ouvindo uma música cristã, evangélica, provavelmente. Mas... Tem pessoa que quer dançar com a esposa ouvindo Livre Estou, pela graça de Jesus. Livre Estou, tem gente que canta no sepultamento do cônjuge, né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a pessoa perguntou do foi mal essa, foi uma piada fora do contexto. Peraí que eu vou mostrar. Tá todo mundo rindo aqui, ó. Tá todo mundo rindo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Mas, ó, a pessoa mencionou o funk, né? O funk é um exemplo disso. Eu tenho muito... Eu não vou dizer que eu tenho preconceito com o funk, porque é um pós-conceito, tá bom? Fui ler as letras, fui ver vídeos e tudo mais, estava observando isso. E é o seguinte, gente, o funk na maioria das vezes vai estar
É o funk da ostentação, da exaltação da cultura das drogas, da cultura da sensualidade, da erotização das crianças. Você sabe que no meu tempo o funk era outra coisa. Ah, funk... Eu sou do James Brown, por exemplo. Aí já é soul. Aí então soul. É funk, é o pai do funk. Eu era um dos donos das Novas Nostalgias, sou da época dos Carlos, da Chique Show. Aí Jesus me salvou, eu parei com isso tudo. Mas na época era passinho, Sim, não, é completamente diferente, era outra coisa, né? Então tem a cultura por trás do funk. Eu sei que tem igreja no Rio de Janeiro que está usando o funk como estratégia de evangelização. E se você olhar os vídeos na internet, você vai ver as meninas de shortinho curto dançando até o chão. Não vai funcionar, gente. Irmão, isso daí é pecado. E é o seguinte, irmão. Mas vamos fazer para encher a igreja. Prega a palavra. E você quer encher a igreja do quê? Encher a igreja de ímpios, de inconversos? Não vai valer a pena. Prega a palavra, fala de Jesus. É pecado dançar com a esposa? Não é, eu acho que deve fazer. Com a esposa, é uma questão sua no celular. Com a sua esposa, tá? Porque isso fique bem claro. Agora, você chegar, colocar essas bagaceiras dentro da igreja, essas coisas malignas, irmão, prega a palavra, fala que Jesus salva, cura, liberta, batiza. Mas o pessoal não quer mais ouvir isso. A Bíblia diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque tem casa rebelde, mas fala. Porque pastor não é animador de auditório. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa também. Você tem 30 segundos. Aquilo com o que você ganha as pessoas é aquilo para o que você as ganha. Se você ganhar as pessoas com o funk, você ganhou as pessoas para o funk. Você precisa ganhar as pessoas com a palavra, porque é para a palavra e para Cristo que você as estará ganhando. Muito legal receber Léo. Prazer é todo meu. Léo Barbosa. Léo Barbosa. É muito legal receber aqui. É uma delícia. Toda vez que ele vem aqui, o programa fica diferente, né? Vocês gostaram, pessoal? Você que está aqui na live, gostou? Exceto os viúvos. Por quê? Por causa da piada que eu fiz. Só Deus para ter... livre estou no Só Deus para ter dó. Sandra, o que o pastor acha de igreja em célula, MDA? Eu não acho nada, irmã. Eu acho que, na minha opinião, se for de Deus e estiver salvando alma, não tem problema. A minha única dificuldade é aquela questão de todo mundo é líder. E do endeusamento da célula, né? Como modelo sagrado. Não. Você pensa, esse aqui é o único método que Deus está agindo, está errado. Eu sou de uma época de fazer culto em lares. E se implicar num discipulado abusivo também, de abuso espiritual, que está presente em muitas igrejas em células, em que você precisa perguntar pro seu líder com quem você namora, que roupa você veste, aonde você pode ir, coisas do gênero. Aliás, isso é uma alienação. Eu vim de uma igreja, eu me converti numa igreja que ficou dessa forma, irmão. Que pena. Isso beira aceita. Não, vira uma seita na prática, né? Você passa a ter um intermediário, um mediador entre você e o pastor, você e Deus. E a Bíblia diz, Coríntios, aliás, Timóteo, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Há crentes que não dão um passo sem pedir para o seu orientador, sem pedir para o seu líder de célula, para aceitar uma proposta, seja o que for, né? Você tem a Escritura, a universalidade do sacerdócio cristão, é uma herança do protestantismo, da reforma protestante, desfrute disso. A Dalice pergunta, explique 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Está explicado. Está explicado. O próprio texto diz, vigia, não peca, não pratica o que não agrada a Deus com o seu próprio corpo. E não pensa que Deus quer só o seu coração e a sua alma, porque o seu corpo também deve ser oferecido a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, 1 e 2. Léo, quem quiser te encontrar, tá em cima, Léo. Olha, no Facebook, Papo Sério com Léo Barbosa, você vai encontrar minha página com vídeos e tudo mais. Se quiser me ouvir pregando no domingo que vem na Igreja Assembleia de Deus Guarulhos, sede do Ministério de Madureira, no bairro do Macedo, uma mensagem sobre lições do Natal. Maravilha. Quem quiser me encontrar, quem quiser me convidar para ministrar palavra ou palestras, anote aí, 11, meu WhatsApp, só para convites, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Quarta-feira, 22h30, estou na Rede Brasil de Televisão, num debate, no programa em revista. Domingo pela manhã estarei na cidade líder, ministrando a palavra na Igreja Brasil para Cristo. À noite, Itu, na Brasil para Cristo de Itu. E eu gostaria que você entrasse aqui no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, e no meu site, onde eu tenho todos os meus contatos, e deixa lá uma palavra, um cadastro, e pode baixar os estudos que estão lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Entra no meu Instagram, pelo menos umas 30 pessoas, @Roberto Cruvinel. O Instagram do Léo é...
É Léo Barbosa CJ. Isso. E também no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Gente, que o Senhor abençoe. Foi muito legal, viu? Foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Olha, voltamos amanhã, se Jesus permitir. Obrigado a todos. Obrigado, Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.